Estou muito feliz de vocês estarem aqui. O objetivo do Clube do Conto é muito simples, né? Eu sou um charlatão literário, eu não tenho nenhum diploma de literatura, de letras, minha formação em História, em Antropologia, mas eu sou leitor desde os 14 anos, então é uma espécie de oficina de leitura, sem pretensão de ensinar acerca de períodos literários e coisas do gênero, né? Mas, na verdade, a gente aqui desenvolver capacidade de interpretação, né? Aumentar a nossa sensibilidade literária, digamos assim. Quero que seja divertido, tranquilo, né? E a gente vai fazer sempre da seguinte maneira, a gente vai passar um conto, né? Todo mês, vou mandar para vocês por e-mail, eu preciso do e-mail das pessoas, né? Depois vocês me passam, quem não me passou ainda, né? Eu mando o conto por e-mail. No dia do Clube do Conto, a gente lê o e-mail, eu leio, outra pessoa lê o e-mail, e vocês trazem palavras-chave, tá? Palavras que vocês consideram importantes dentro do conto. Não precisa ser aquela palavra que resume toda a questão do conto, não. Uma palavra, se a palavra é uma chave, o que a chave faz? A chave abre uma porta. Então é uma porta na qual vocês querem entrar em termos de interpretação. Você quer abrir a porta, sei lá, do papel da mulher naquele conto, né? Você quer abrir a porta da questão da violência ou do amor. Então você escolhe uma palavra-chave que essa chave abra essa questão para você comentar. Então vai ser muito mais um clube de comentários, de debate, do que uma aula expositiva. Não é aula, é realmente uma reunião de debate, tá? Eu escolhi, para começar, um conto surpresa, que eu não mandei para vocês, tá? Eu não mandei para vocês. Então esse conto que a gente vai ler agora é um conto mínimo, tem 1,5 páginas, mas vocês vão entender porque que eu escolhi esse conto para abrir o clube, tá? Chama Continuidade dos Parques. Ele é de 1956, do escritor argentino Júlio Cortázar. Júlio Cortázar, juntamente com Jorge Luis Borges, né, os dois foram os principais escritores argentinos do século XX, o que não é pouca coisa, que a Argentina sempre deu excelentes escritores e escritoras. E eles são um par meio engraçado, meio esdrúxulo, porque o Jorge Luis Borges era extremamente conservador, e a gente pode dizer que a literatura do Jorge Luis Borges, ela buscava a perfeição. Já o Júlio Cortázar, ele era de esquerda, simpatizante de Cuba, depois rompeu, né? E ele não buscava a perfeição, ele buscava a transgressão. Então os contos do Cortázar, ele tem muitos contos de realismo mágico, são marcados pela provocação. Ele provoca o leitor, ele provoca a leitora, né? Ele nos leva a uma situação inesperada, exatamente como nesse conto aqui, que eu vou ler agora. Começara a ler o romance dias antes. Abandonou-o por negócios urgentes. Voltou à leitura quando regressava de trem à fazenda. Deixava-se interessar lentamente pela trama, pelo desenho dos personagens. Essa tarde, depois de escrever uma carta a seu procurador e discutir com o capataz uma questão de parceria, voltou ao livro na tranquilidade do escritório que dava para o Parque de Carvalhos. Recostado em sua poltrona favorita, de costas para a porta que o teria incomodado com uma irritante possibilidade de intromissões, deixou que sua mão esquerda acariciasse de quando em quando o veludo verde e se pôs a ler os últimos capítulos. Sua memória retinha sem esforço os nomes e as imagens dos protagonistas. A fantasia novelesca absorveu-o quase em seguida. Gozava do prazer meio perverso de se afastar linha a linha daquilo que o rodeava e sentir ao mesmo tempo que sua cabeça descansava comodamente no veludo do alto respaldo, e os cigarros continuavam ao alcance da mão, que além dos janelões dançava o ar do entardecer sobre os carvalhos. Palavra por palavra, absorvido pela trágica desunião dos heróis, deixando-se levar pelas imagens que se formavam e adquiriam cor e movimento, foi testemunha do último encontro na cabana do monte. Primeiro entrava a mulher, receosa. Agora chegava o amante, a cara ferida pelo chicotaço de um galho. Ela estancava admiravelmente o sangue com seus beijos. Mas ele recusava as carícias. Não viera para repetir as cerimônias de uma paixão secreta, protegida por um mundo de folhas secas e caminhos furtivos.
O punhal ficava morno junto a seu peito e debaixo batia a liberdade escondida. Um diálogo envolvente corria pelas páginas como um riacho de serpentes, e sentia-se que tudo estava decidido desde o começo. Mesmo essas carícias que envolviam o corpo do amante, como que desejando retê-lo e dissuadi-lo, desenhavam desagradavelmente a figura de outro corpo, que era necessário destruir. Nada fora esquecido. Impedimentos, azares, possíveis erros. A partir dessa hora, cada instante tinha seu emprego minuciosamente atribuído. O reexame cruel mal se interrompia para que a mão de um acariciasse a face do outro. Começava a anoitecer. Já sem se olhar, ligados firmemente à tarefa que os aguardava, separaram-se na porta da cabana. Ela devia continuar pelo caminho que ia ao norte. Do caminho oposto, ele se voltou um instante para vê-la correr com o cabelo solto. Correu por sua vez, esquivando-se de árvores e cercas, até distinguir na rósea bruma do crepúsculo a alameda que levaria à casa. Os cachorros não deviam latir, e não latiram. O capataz não estaria àquela hora, e não estava. Subiu os 3 degraus do pórtico e entrou. Pelo sangue galopando em seus ouvidos, chegavam-lhe as palavras da mulher. Primeiro uma sala azul, depois uma varanda, uma escadaria tapetada, no alto 2 portas. Ninguém no primeiro quarto, ninguém no segundo. A porta do salão, então, o punhal na mão, a luz dos janelões, o alto respaldo de uma poltrona de veludo verde, a cabeça do homem na poltrona lendo um romance. Esse conto é maravilhoso, porque em uma página e meia, ele faz a gente experimentar as emoções da ficção. A gente se transporta para um outro lugar, a gente se transporta para uma outra situação, a gente compreende uma trama de amor, paixão, violência, até ele lida muito com os clichês, né? São todos clichês. Mas, de qualquer maneira, né? Por que ele é uma metáfora da ficção? A pista está no título. Continuidade dos parques. O Parque dos Carvalhos, né? Ele é, ao mesmo tempo, o parque da realidade e o parque da ficção. Ficção tem da palavra fictio, que significa alguma coisa que foi inventada, que foi criada. A gente costuma pensar, até estava conversando com você, desculpe o seu nome? Maria Fernanda. Maria Fernanda, o nome da minha irmã. Não vou esquecer mais. Eu estava pensando com a Maria Fernanda, dizendo que muitas pessoas falam, mas lê uma coisa de ficção, né? Um negócio inventado, um negócio que não existe. A ficção existe. Ficção é o que é inventado. Ela é real à sua maneira. E ela nos apunhala. O leitor é apunhalado. Então aqui ele também ataca a concepção de um leitor passivo, de que a ficção seja uma fuga, de que ele vai para um outro lugar. Não, a ficção te apunhala, ela te modifica, ela te emociona, ela coloca questões. Então, o parque da ficção e o parque de Carvalhos da realidade, eles são contínuos, são a mesma coisa. A ficção faz parte da realidade. A ficção tem a força de uma realidade própria, uma realidade feita de palavras, uma realidade feita de imagens, uma realidade feita de uma trama, de questões, de problemas, de mistérios. Mas não deixa de ser uma realidade, porque ninguém lê uma boa ficção sem ser alterado pela ficção. Então, como é que uma coisa que não existe me altera? Ela existe. Ela existe enquanto algo que é construído, enquanto algo que é pensado. Então, o título desse conto, né, é a continuidade dos parques. Agora vamos ver, fazer um exercício. Se a gente tivesse que escolher palavra-chave. Palavra-chave pode ser uma expressão, tá? Então, a gente poderia escolher continuidade dos parques. Não é isso? A gente podia escolher muitas outras palavras-chave. Por exemplo, se a Ana, né, eu vou os nomes de quem eu conheço, se a Ana quisesse falar da trama, então ela escolhia a palavra-chave trama, abria a porta para ela conversar sobre a trama. Aí ela ia falar, não, eu achei essa trama interessante, elaborada, uma coisa bem argentina, bem tango, né, amantes, vou matar o marido, um negócio sangrento, mas muito apaixonado, o chicotaço na cara, a mulher beijando o sangue dele, né, bebendo o sangue da cara dele, um negócio bem latino. Então ela podia dizer, não, eu quero falar da trama, né? Podia ser alguém falar das personagens também, né? No conto vocês vejam que tem uma oposição, esse homem é um homem de negócios, é um fazendeiro, logo no início se fala isso, né? E ele quer sair daquele mundo e ele fica de costas para o mundo real.
Então, ele adota a postura de que o mundo real é uma coisa e eu vou fugir para o mundo da ficção. E aí vem o conto e diz, não, você não vai fugir, porque esses parques são contínuos. O parque da realidade e o parque da ficção, eles são absolutamente contínuos. Tá? Então, é um conto que serve como uma metáfora perfeita do que é uma obra literária, de como essa obra literária nos atinge. Né? Ela nos apunhala, às vezes nos apunhala mal, às vezes nos apunhala bem, a gente pode ficar deprimido de ler uma obra literária. Né? E não porque a obra é ruim, mas porque é um tema que nos afeta. Né? Então, a gente sempre, na verdade, começa lendo um texto e depois o texto lê a gente. Né? Você começa tentando entender o significado do texto, o que está ali colocado e tal, mas daqui a pouco aquele significado se volta sobre você. Você começa a articular com a sua vida, com seus sentimentos, com seus pensamentos. Então, como se o texto estivesse te lendo. Né? E aí, depois, você tem que chegar numa terceira etapa. Você vai mudar, vai pensar, a partir do que você leu no texto, a partir do que aquele texto impactou, mas você tem que chegar mais ou menos a um acordo. Né? Você tem que se reconstituir, se reconstruir daquele desequilíbrio que o texto te causou, eventualmente. Né? Pode ser um desequilíbrio de tristeza ou de alegria, mas ele sempre causa um desequilíbrio. Tá bom? Alguma dúvida? Não? Então era mais para falar, a palavra-chave não precisa ser a palavra mais importante do texto. Não existe isso. É aquilo que interessa para vocês. A literatura é maravilhosa porque ela é o reino da liberdade. Né? Eu posso escrever o que eu quiser e a pessoa que me lê pode interpretar do jeito que ela quiser. Né? Ela pode achar que uma coisa é mais importante que outra e outra achar que é diferente. Isso não tem problema nenhum. Né? Não vai ter resposta certa, não vai ter palavra-chave certa. Vai ter a palavra-chave que signifique alguma coisa para vocês. Tá ok? Bom, feito então o nosso primeiro exercício, vou passar para o texto de hoje, que vocês leram, que não é surpresa, né? Que é o texto do Manual da Faxineira. Tá bom?